E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a importância do condicionamento físico. Aqui ninguém está querendo transformar você num atleta, num militar. Porém, se você faz a sua caminhada, seu trekking, uma vez a cada 2 meses, 3 meses, ou vai no embalo aí com os amigos, é uma coisa. Mas você gostou da coisa, você gostou do trekking, gostou, quer adotar ele como o seu esporte, seu hobby, já está começando a comprar aí um calçado melhor, uma mochila melhor, e constantemente você vai lá e faz a sua caminhada. E por que é importante falar sobre condicionamento físico? Eu mesmo participei de algumas missões onde o pessoal estava lá no meio do mato, eles não estavam nem perdidos, nem passando fome, nada. Simplesmente um dos participantes empacou lá e não quis andar, porque ele não teve o condicionamento físico necessário para cumprir a trilha. Foi no embalo dos amigos, os amigos também não explicam, né? Ó, a trilha é assim, assado. Então, por isso, hoje estamos aqui também com o Falasca. Falasca, um exemplo aí, você tem alguns exemplos aí de condicionamento físico, até internacionalmente, aconteceu alguma coisa assim? Falando pro pessoal aí, né, que você já sabe disso. Eu, antes de ser operações especiais, eu trabalhei por diversos anos aí no Corpo de Bombeiros, né, fui um dos instrutores aí de curso de salvamento em altura, no Bombeiro. E mexo com escalada até hoje, né. Então eu assisti um filme 4 vezes, o mesmo filme 4 vezes. Por que eu assisti o filme 4 vezes? Porque esse filme foi baseado em fatos reais. Tá? Foi baseado em fatos reais. Inclusive, antes de virar filme, ele virou um livro. Eu também li esse livro. Tá? Então, foi uma expedição no Monte Everest, né? Para quem não sabe, é a maior montanha do mundo, né? Com seus 8.848 metros. Ali entre o Nepal e a China. E numa expedição que ocorreu em 96, resultou em 5 mortes. Inclusive com os 2 líderes da expedição, que também morreram. Tá? Então, para resumir a história aqui, né, por exemplo, teve gente lá que pagou, né, até hoje, por exemplo, se você vai querer escalar o Everest hoje, só a licença para você escalar são US$ 10.000. Só a licença. Tá bom? Esquece a parte de equipamento, esquece a parte de ajuda. Hoje você tem aí, a média são 2 pacotes, tá? É o pacote básico e o pacote avançado. O pacote avançado é aquele que você tem direito a Sherpas, né? Que são aqueles, é uma etnia lá que eles carregam mochilas para os escaladores lá, hein? Então, por exemplo, você pagou o pacote básico, pagou. Você chega ali no campo base ali, saiu do campo base, meu amigo, é tudo por sua conta, você que carrega as suas coisas, você que faz as suas coisas aí. Então, teve gente ali que pagou US$ 65.000. Então, essa mulher que pagou US$ 65.000 foi uma delas que pagou US$ 65.000 para morrer, tá? Então, o que acontece? Ali foi uma sucessão de erros, né, que aconteceu para contribuir com a morte desses 5 aí, e uma delas foi o preparo físico. Tá? Eles tinham um horário para retornar. Né? O líder falou, olha, 14 horas, não importa onde vocês estão, tá? Nós temos que voltar. Então, para subir, que nem você falou, tá? Para subir, aquele pessoal que não tinha condicionamento, atrasou a subida. Se atrasa a subida, atrasa a descida. Eles pegaram a tempestade na hora que estavam descendo, tá? Mas não chegaram a comemorar, eles conquistaram, tá? Chegaram ao cume da montanha lá, mas foram pegos por uma tempestade lá na descida. Então, foi uma sucessão de erros, né? Por exemplo, não seguiram o protocolo de segurança, ou aquilo que foi combinado, a falta de condicionamento físico, que atrasou a subida e também a descida, tá? E a falta de habilidade com o equipamento. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas para subir uma montanha, então a gente tem aquele problema da altitude.
Então, quanto mais você sobe, mais rarefeito fica o ar, então você não está acostumado, habituado com isso, então você tem uma dificuldade respiratória, você pode ter um edema pulmonar, edema cerebral, e por aí vai. Inclusive, teve pessoas lá que apresentaram uma grande confusão mental, e isso é um dos efeitos de você estar aí numa alta montanha. Então, por exemplo, você se condiciona a isso, tá? Mas isso leva tempo, tá? Isso leva tempo. Então, por causa dessa avalanche de falta de preparo, ou seja, $65 mil para subir. Então vamos lá. Ou seja, você tem dinheiro, mas dinheiro não compra condicionamento físico. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que falar. E no começo do nosso... a gente nem pensava em ter canal do YouTube, mas quando a gente falou de fazer o curso, uma das nossas primeiras preocupações, você vai lembrar disso, foi justamente, poxa, a gente não pode... Como é que a gente faz com os alunos? É lógico, senão antes que vocês falem qualquer coisa, vocês comparar o Everest com uma trilha e tal. Falou, pessoal, dadas as suas devidas proporções aí, tirando o problema do frio intenso, tem épocas lá que você vai lá que chega a praticamente 40 graus abaixo de zero. E o problema da altitude, tá? Tirando essas duas coisas aí, tudo que acontece lá, tirando esses dois fatores aí, tá sujeito a acontecer numa trilha, tá? Então, às vezes o cara que está fazendo uma trilha, ele se queixa do peso da própria mochila. Imagina você ter que carregar alguém junto, tá? Justamente por causa disso. Então, a consciência de cada um de ter o seu preparo físico é justamente para evitar com que isso aconteça, né? Se para você sozinho já é difícil. E outra, a maioria das pessoas que morrem nessas montanhas, Everest, K2, qualquer uma outra que você vê aí, tá? Foram assistidas. A morte dessas pessoas foram assistidas por companheiros. Duro isso, hein? Só que o cara tanto o cara que está morrendo, quanto o cara que está ali, ele sabe que ele não vai conseguir carregar, ele mal consegue se levar lá para baixo e não vai conseguir levar. Entendeu? Diferente, mas aí é diferente de um trek, é diferente de um trek, gente. Só que não deixa de ser difícil. Então a consciência que você tem que ter, tá? Para ter um preparo físico, para você não depender só dos outros, tá? Você tem que ser autossuficiente. Mas, e o preparo físico é importante. Você sabe disso, Ferrari? Nossas unidades que nós servimos são co-irmãs, né? Então, você sabe do que eu estou falando. Eu não vou lembrar o ano, mas teve um ano lá que a minha unidade recebeu mais de 250 inscritos, disputando 26 vagas. Abriu para os outros estados também. E toda a unidade de operações especiais, e quando a gente fala toda, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, eles têm um protocolo, né, de processo de seleção. Dentro desse processo de seleção, tem o TAF, que é o teste de aptidão física. Tá? E você já passou por isso, eu também, a gente sabe que é rigoroso. Então imagina só, ou seja, mais de 250 inscritos disputando 26 vagas. Então, ou seja, somente 10% daquele grupo vai frequentar o curso. E durante o curso, tem os desligamentos. Nesse curso, por exemplo, que eu estou falando, 8 foram desligados, ou seja, foram 26 vagas, 8 foram desligados, terminaram em 18. Tá? Ou seja, o fato de você ter passado por um processo de seleção, um teste de aptidão física rigoroso, não garante que você vai concluir o curso. Imagina aquela pessoa que não fez. Pessoal, além do processo de seleção que é rigoroso, né, teste de aptidão física, praticamente todas as tropas especiais, e quando eu falo todas, eu não estou me referindo só no Brasil, no mundo todo, eles possuem um campo de treinamento. E por que eles possuem o campo de treinamento? Você sabe disso, né, Ferrari? Porque eles simulam ali as situações reais que, a partir do momento que eles estão formados, é o que eles vão fazer, cada um na sua área
de atuação. Qual que é a importância do campo de treinamento? É um local de ambiente controlado. Qualquer coisa que ocorrer ali, um incidente ou acidente, você tem acesso rápido, fácil comunicação e socorro rápido. Tá? Isso para pessoas já que são preparadas fisicamente. Agora, veja a situação nossa aqui. É lógico, não tem nenhum curso de sobrevivência aí, que vocês façam aí, que o cara vai exigir para vocês um teste de aptidão física. Tá? Muito menos um exame médico. Eu não posso exigir de vocês um exame médico para vocês fazerem um curso, mas é interesse de vocês. Tá? É o interesse de vocês. E o fato de vocês estarem, eu não digo ser um atleta, mas pelo menos um condicionamento físico, Ferrari, uma atividade física aí, pelo menos 3 vezes por semana. Se o cara, uma academia, seria ideal uma academia. Mas eu não tenho tempo para fazer academia. Tem vários exercícios aí que depois a gente pode falar, que você pode estar fazendo em casa aí, para te, pelo menos, ajudar um pouco, né, nessa situação aí. E aí, fala você um pouco agora aí. Condicionamento físico. Comece a fazer trilhas leves. Se vocês usam aí uma empresa de turismo ecológico, eles têm as categorias das trilhas, né? Leve, média, pesada.